Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai ter uma introdução à arquitetura multitenant, tá? Que é um assunto muito importante e que vai ser obrigatório o uso dessa arquitetura a partir da Release 20C, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar aqui, né, o que é o Oracle Multitenant, tá? Pessoal, o Oracle Multitenant, ele é uma nova arquitetura, tá? Que foi implementada a partir do Oracle Database 12c. Tá? Então, versões anteriores ao 12c, como por exemplo 11G, 10G, não é possível se utilizar essa arquitetura, tá? Somente a partir do Oracle Database 12c R1. Tá? E essa arquitetura, pessoal, ela permite que a gente tenha um Container Database, tá? Que é o que a gente chama de CDB, tá? Onde você vai poder ter um ou muitos Pluggables Databases, tá? Que é o que a gente chama de PDB, plugados a um CDB root, tá? Eu já vou mostrar uma imagem para vocês dessa arquitetura, onde eu vou explicar isso mais aprofundado, tá? Mas, no geral, é isso. A gente tem um Container Database, onde a gente pode ter um ou múltiplos Pluggables Database, tá bom? E essa arquitetura, pessoal, ela realmente trouxe muitos benefícios, tá? Como, por exemplo, ela ajuda a reduzir custos de TI, por exemplo, simplificando uma consolidação, né? Antes da arquitetura multitenant, a Oracle recomendava que você tivesse apenas um servidor para um banco de dados, né? Uma instância, um banco de dados. Então, por exemplo, se você quisesse ter muitos bancos de dados, você teria que ter vários servidores, várias instâncias, vários bancos de dados. A gente consegue consolidar isso com a arquitetura multitenant. A gente pode ter um servidor com um CDB e vários PDBs ali dentro, e você consegue apontar as aplicações apontando para aqueles PDBs dentro do CDB no mesmo servidor, tá? Então a gente não precisa ter mais aquela quantidade imensa de instâncias de banco de dados. A gente consegue, por exemplo, consolidar isso, né, em um único servidor, em um único Container Database, né? Isso, consequentemente, a gente consegue melhorar aí o aproveitamento de recursos, entre outros benefícios aí que a gente tem, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso durante essa aula, tá bom? E alguns pontos importantes aqui que eu quero falar para vocês, pessoal, é o seguinte, tá? Antes da Release 19c, tá? Então até a Release 18, o Oracle Multitenant, ele era uma option exclusiva aí do Enterprise Edition, tá? O que eu quero dizer com isso? Até o Oracle 18c, se você estivesse utilizando, por exemplo, uma edição Standard, tá? Não era possível criar mais de um PDB. Quando você cria apenas um PDB, você não tem um multi-tenant, tá? Um PDB ele também é chamado de tenant. E o multi vem de quê? De mais de um, né? Então, multi-tenant é mais de um. Quando você tem apenas um PDB, você tem um single tenant, tá? Então, para você ter multi-tenant, né, mais de um PDB, você tinha que utilizar a edição Enterprise, tá? A partir da 19c, da Release 19, a Oracle começou a permitir que você crie até 3 PDBs por usuário, né, sem qualquer licença multitenant adicional, tá? Isso é aplicável tanto para Standard Edition 2, né, quanto para Enterprise, né? Então você pode até ter 3 PDBs, você pode ter até 3 PDBs sem precisar de nenhuma licença adicional, tá? É importante essa informação porque vai que você está utilizando, por exemplo, uma Release 18, você está na Standard Edition, vai tentar criar mais de um PDB e não consegue porque tem essa limitação, ok? Um outro ponto muito importante que a gente falou no início da aula, né, é que até a Release 19, né, que é a atual que a gente está hoje, você ainda é capaz de não utilizar a arquitetura multitenant, né? Como eu já falei, tem diversos benefícios, então é muito importante que você já comece a utilizar, mas você ainda pode optar por não utilizar essa arquitetura. A partir da Release 20c, vai ser obrigatório, tá? Vai ser mandatório o uso dessa arquitetura, tá? Então é muito importante que você estude e que você já domine essa arquitetura, porque a partir da Release 20c você não vai mais ter a opção de não utilizar. Você vai ter que utilizar a arquitetura multitenant. E, pessoal, muitos benefícios que a gente tem, não faz sentido não utilizar essa nova arquitetura, ok? E aí é o seguinte, pessoal, mostrando aqui um pouquinho então da arquitetura multitenant, é o seguinte, tá? Quando foi lançado a arquitetura multitenant, que foi na 12c R1, tá? A arquitetura era assim, a gente tinha aqui o Container Database, né? E dentro desse Container Database a gente tinha aqui, ó, o CDB root, tá? Que é basicamente o alicerce central, né? Onde vão ficar armazenados aí os metadados que a gente vai utilizar para poder gerenciar os PDBs, tá? Então aqui nesse CDB root, né, que é o alicerce central, a gente tinha aqui, ó, os PDBs, ó, conectados ao CDB root, tá? Os PDBs são basicamente os bancos de dados, né, onde você vai poder, por exemplo, colocar as aplicações, né? Então você poderia ter aqui um PDB de prod, né, um PDB
de homologação, né? Você poderia dividir isso aqui também em servidores, mas você pode ter dessa forma, né? Os PDBs, eles podem ter tabelas diferentes, tablespaces diferentes, tá? São realmente o que reflete um banco de dados e você pode apontar essas explicações para dentro desses PDBs aqui. E a gente também tem, ó, o PDB seed, tá? Conectado também ao CDB root, que é o alicerce central, tá? O que é o PDB seed, pessoal? O PDB seed, ele é basicamente um modelo para a criação de outros PDBs, né? Quem é mais antigo sabe que, por exemplo, quando a gente precisava criar um novo banco de dados, criar uma nova instância, era muito mais trabalhoso a gente fazer isso. Agora a gente consegue fazer isso de forma muito mais fácil, tá? A gente consegue utilizar esse PDB seed como modelo para poder criar um novo PDB. E realmente é um processo muito mais rápido, muito mais ágil, tá? Então esse já é um benefício muito grande que a gente teve aí com a arquitetura multi-tenant. Então no Oracle 12 CR1 era assim, tá? Que era feito a arquitetura do multi-tenant, tá? A partir do Oracle 12 CR2, a arquitetura ficou dessa forma aí, tá, pessoal? Primeira coisa, antes da gente falar dessa arquitetura, é o seguinte, pessoal. Essa novidade que teve de Application Container e Application Root não é obrigatório o uso, tá? Você pode manter esse padrão aqui na 12CR2, 18C, 19C, você pode manter esse padrão de simplesmente ter o CDB root, ter os seus PDBs e ter o seu PDB seed aí de modelo, tá? A partir da release 12CR2, você tem a opção, tá, de se utilizar o que a gente chama aí de applications, né? Que a gente vai ter o application container, vai ter o application root, application CDB, application seed e a gente tem também o que a gente chama de application, tá? Eu já expliquei para vocês o que é o CDB root, já expliquei o que são os PDBs, já expliquei o que é o PDB seed, então vamos falar aqui um pouquinho agora desses applications aqui. Pessoal, o que é o application container? Então o application container é realmente o que a gente vai ter, que vai conter aí o application root e vai conter os applications PDBs, tá? Para cada application root que a gente tem aqui, ó, esse application root ele vai estar ligado a somente um application container, tá? O application container é o que vai conter toda essa estrutura aqui que está embaixo, tá? E dentro de um CDB, tá? A gente pode ter um ou mais application containers, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, eu tenho um application container, eu tenho dois application container, tá? E embaixo do meu application container eu tenho toda essa estrutura aqui, tá? Então vamos lá, um application root, tá? Ele pode estar conectado somente a um application container. E o que tem aqui dentro desse application root? O application root, pessoal, vai ser o que a gente vai utilizar para poder realizar as instalações dos applications, tá? O que são os applications? São basicamente objetos e dados, tá? Que pode ser, por exemplo, uma tabela que vai ser utilizado para poder compartilhar, né, esses objetos e dados entre os applications PDBs, tá? Então aqui dentro do application root a gente vai instalar os applications, como eu falei, objetos e dados, né, que pode ser, por exemplo, uma tabela, e esses applications a gente pode compartilhar, ó, entre os applications PDBs que a gente vai ter aqui abaixo desses application root, tá? E esses applications, pessoal, eles têm versões, né? Sempre que a gente vai realizar uma alteração, ele vai alterar essa versão, a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, até porque realmente é tópico de certificação, tá? Mas basicamente é onde a gente vai instalar os applications e a gente pode compartilhar esses applications aqui entre os applications PDBs. Uma observação importante é que a gente faz as atualizações aqui dentro do application root, tá? E essas atualizações, elas são sincronizadas aí para os applications PDBs, tá? Os applications PDBs, como eu já falei para vocês, eles vão ser os applications que vão ser utilizados para compartilhar esses applications, tá? A gente tem aqui ainda o application seed, tá? Que faz basicamente a mesma função do PDB seed, tá? Então ele é basicamente utilizado para você utilizar de modelo para criar um application PDB. Uma observação importante é que o application seed, pessoal, você pode escolher criar ele ou não, tá? Ele não é obrigatório o uso dele não, tá? Diferente quando a gente cria aqui, por exemplo, a nossa arquitetura multi-tenant, esse PDB seed aqui, ó, ele é obrigatório. Pessoal, não liga para isso aqui não, que isso aqui é um bug, tá? Que acontece aí quando eu estou mostrando, mas o PDB seed, ele é obrigatório, tá? Ele é criado automaticamente quando a gente faz a instalação do multi-tenant, tá? O application seed não, tá? Você pode escolher criar o application seed ou não. E é basicamente isso, tá, pessoal? Os applications PDB, eles são realmente utilizados para poder compartilhar informações, tá? Que são os applications. Isso a gente utiliza, por exemplo,
Anteriormente, né, a gente tinha que criar, por exemplo, o Database Link, tá? Quem é um pouco mais antigo sabe aí que o Database Link era muito complicado quando a gente falava de performance, né? E os Applications PDBs a gente pode utilizar para compartilhar essas informações sem precisar utilizar aí, por exemplo, um Database Link, tá bom? Bom, dando seguimento aqui, pessoal, eu deixei listado aí para vocês os conceitos básicos do que a gente acabou de falar. Eu já expliquei cada um deles, tá? Eu deixei um pouquinho detalhado aí, caso vocês queiram dar uma lida, tá? Eu sempre deixo documentado isso daí, tá? Seguindo aqui, então, isso aqui, pessoal, é um dos grandes desafios que era aí para a arquitetura não CDB, tá? Como eu falei para vocês, a Oracle recomendava um banco de dados para um servidor, então aqui você teria que ter vários servidores com várias instâncias, vários bancos de dados, várias aplicações aplicando para cada banco de dados desse daí. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tinha uma grande quantidade de DBAs para poder administrar isso daí. A administração era muito complicada, né? Porque eram várias instâncias que você tinha que administrar SGA, administrar usuários, seguranças, arquivos de banco de dados. Então, isso era muito mais complicado. Tá? E aí o que aconteceu? Quais são os benefícios aí da arquitetura multitenant, né? A gente consegue consolidar isso, como eu falei para vocês lá no início da aula, né? Então a gente tem aqui um CDB, onde a gente vai ter vários PDBs, então isso pode estar tudo no mesmo servidor, né? Um CDB com vários PDBs e olha só, várias aplicações, ó, apontando para esses PDBs aqui que estão dentro do mesmo CDB, tá? Então a gente consegue consolidar isso daí, daí a gente consegue realmente aproveitar melhor os recursos, gerenciar isso daí de uma maneira mais eficiente, né? E daí aqui, como vocês podem ver, a gente pode reduzir aí o número de pessoas que vão administrar isso daí. A gente vai ter o CDB Administrator, né? Que vai administrar o CDB. E a gente pode ter aqui, por exemplo, como está mostrando aqui a imagem, dois administradores de PDBs, né? Que vão gerenciar aí os PDBs. Falando um pouquinho mais dos benefícios aí dessa arquitetura multitenant, pessoal, eles têm alguns, tá? Tem vários benefícios e tem muita coisa para a gente poder falar sobre essa arquitetura multitenant, mas essa é uma introdução e eu vou listar aqui alguns benefícios que eu achei interessante falar para vocês sobre a arquitetura multitenant, tá? O primeiro deles é o Plug and Plug, tá? O que é o Plug and Plug? A gente consegue, por exemplo, pessoal, pegar um PDB que está plugado em um CDB, simplesmente desplugar esse PDB do CDB e plugar em outro CDB, tá? Ou seja, a gente tira de um CDB e pluga em outro, tá? Olha só que a facilidade que a gente tem para poder movimentar esses PDBs, esses bancos de dados aí, tá? Um outro ponto interessante é que você também pode, em vez de você atualizar, né, o CDB de uma versão de banco de dados para outra, né, você pode simplesmente desconectar, olha só, desconectar o PDB de um CDB existente e em seguida conectar a um CDB recém-criado em uma versão anterior. Então olha só, pessoal, como é útil, a gente tem facilidade para poder gerenciar esse tipo de coisa. A gente simplesmente pega um PDB, né, você não precisa atualizar a versão de CDB e você pluga em outro, né, de uma versão superior que você acabou de criar. Então realmente isso é um benefício muito grande aí com a arquitetura multitenant, tá? Um outro benefício muito grande é a proteção contra a corrupção de dados em um PDB, tá? Olha só que interessante isso, pessoal. Com a arquitetura multitenant, a gente pode simplesmente retornar um PDB, tá, para um ponto de restauração específico de um SCN, que é System Change Number, tá, sem que você afete outros PDBs, tá? Esse é um recurso análogo, né, que é parecido, semelhante ao que a gente chama de Flashback Database para um não CDB. O que acontece, pessoal? O Flashback Database para o não CDB, a gente vai voltar a base inteira, tá? Com o multitenant, a gente consegue fazer isso com apenas um PDB e a gente não afeta os outros PDBs que estão sendo utilizados. Então, olha só a facilidade, a praticidade que a gente tem com isso, tá? Um outro ponto muito interessante também é a facilidade na clonagem, tá, pessoal? Quem é um pouco mais antigo, quem tem um pouco mais de experiência, sabe que, por exemplo, quando a gente queria clonar um ambiente, a gente, por exemplo, tinha lá o banco de dados de produção, e a gente queria fazer um clone, clonar o ambiente de produção para fazer um de homologação, por exemplo, um de dev, né, para poder fazer desenvolvimento. Essa clonagem, né, de ambiente era muito mais complicada, muito mais trabalhosa, tá? Com o multitenant, a gente consegue fazer isso de forma simples e rápida, tá? Eu consigo clonar, por exemplo, um PDB simplesmente com um comando, tá? Então eu pego um PDB, por exemplo, que eu estou utilizando para produção e clono ele e começo a utilizar, por exemplo, para homologação, para desenvolvimento. Então realmente é uma facilidade muito grande que a gente também teve aí com a arquitetura multitenant, tá? Entre outros benefícios que a gente vai ter, tem muita coisa para a gente falar sobre multitenant, tá? Essa foi realmente uma introdução, onde eu mostrei para vocês
pouquinho da arquitetura, dos benefícios, quais eram os desafios que a gente tinha, que a gente conseguiu sanar agora, tá bom? Então foi isso para a aula de hoje, pessoal, uma introdução, tá, sobre esse assunto que é realmente muito importante, que vai ser obrigatório a partir da 20C. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vejo você então nas próximas aulas para a gente falar sobre multitenant, que realmente tem muita coisa ainda para a gente abordar. Um grande abraço e até a próxima aula.